Boa noite a todos. Passo a palavra para a nossa querida voluntária do projeto de ensino da Prograde, aprovado no edital 9/2022, sobre saúde mental na Poli. Vou passar para a nossa querida Jasmine. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com imenso prazer que damos início ao 9º encontro do ciclo de diálogos sobre saúde mental na Universidade do Fórum 10. Emília já deu uma breve introdução, mas eu sou Jasmine Rabani, aluna da UFPE e voluntária do projeto Prograde, e estou responsável pela sua introdução no nosso evento inicial. Temos nossas duas moderadoras, né, como sempre, Emília e Ana Lúcia. Temos Ana Lúcia, que é coordenadora, pedagoga, coordenadora do Núcleo de Apoio Psicológico Inclusivo, que é o NAPSE, e Emília, que é professora líder do Grupo de Desenvolvimento Seguro e Sustentável, que é o 10. E esse ciclo de diálogo será conduzido pela nossa ilustre palestrante psicóloga clínica e especialista, Juliane Tinoco, tendo como tema a saúde mental do estudante, qual o papel das instituições de ensino, que na verdade vai ser mais um diálogo, um bate-papo, a gente vai conversando, que não vai ser bem uma palestra, né? Vai ser um bate-papo. E ao fim do evento, o Job vai liberar o formulário de presença e avaliação do evento, aí a gente pede que todo mundo preencha para poder receber o certificado do evento no final. Assim, passo a palavra novamente para a Emília. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Hoje já foram tantas reuniões que eu estou perdendo até o número, a conta, mas a gente saiu de uma reunião de quase 3 horas hoje à tarde, de evento, que foi uma preparação, né, o nosso fórum do 10, uma preparação da mostra, que acontece amanhã o dia todo lá na Poli. Vai ser virtual o evento, mas já acontece desde 2014. Então, eu só queria reforçar que hoje, apesar do nosso Saúde Mental já estar na sua 9ª edição, hoje ele está incluído num evento maior, que é a Semana Universidade da UPE. Todo ano nós temos essa Semana Universitária, e todos os projetos que recebem algum tipo de fomento são convidados a fazer uma apresentação, uma avaliação, um relato de suas atividades durante essa Semana Universitária, e não só para os membros da comunidade acadêmica, mas para a sociedade em geral. Por isso, o 10 faz questão que na Semana Universitária, principalmente, a gente grave o evento e disponibilize para toda a sociedade saber um pouco dos nossos projetos. Eu vim falar um minutinho sobre o 10, que geralmente a gente fala, é um grupo de ensino, pesquisa e extensão, que foi cadastrado no CNPq em 2013, ele foi se formando desde 2011, 2010, mais ou menos. A gente começa a formar um grupo que começa a pensar outros aspectos além dos técnicos, né, e específicos da engenharia, mas percebe o ser humano como um ser mais holístico e que necessita de outros cuidados e outras atenções. E eu fui percebendo isso quando eu fui convidada a participar do Laboratório de Segurança e Higiene do Trabalho, em 2005, na realidade, eu fui convidada, a gente fez concurso em 2005 mesmo, e contratado em janeiro de 2006, na UPE, e aí eu disse, meu Deus, essa é a parte humana que faltava da engenharia. Eu, como aluno de graduação, há muitos anos atrás, não tive a oportunidade de ter aula de engenharia de segurança, e quando eu tive que ensinar engenharia de segurança para todas as engenharias na Poli, e fui me encantando cada vez mais sobre essa área, esse aspecto humano, né? A gente fala hoje em dia sobre essa saúde psicossocial do trabalhador, né? E aí eu sinto muito esse aspecto, esse viés, né, do aspecto humano, né, incorporado à engenharia, como ela é importante, ela é fundamental. Eu sempre digo, gestão na construção, eu estou fazendo gestão de pessoas, e é por isso que eu tenho que ampliar meus conhecimentos e minhas aplicações. Então, esse grupo nasce dessa perspectiva, desse entendimento, dessa necessidade de atuar com pessoas de várias disciplinas diferentes para resolver nossos problemas, e desde então a gente completou 10 anos de
existência esse ano, oficialmente, para o CNPq, e a gente só tem aumentado o grupo de pesquisadores que fazem parte desse universo, né, de trabalho tão gostoso que é o 10, né? Nós temos mais de 150 membros, entre alunos, professores, funcionários, pesquisadores, e tanto daqui do Brasil como de fora do país. Então, muito obrigada a todos que vieram hoje conhecer um pouquinho, né, dos nossos trabalhos. Esse evento especificamente, ele é muito querido para o meu coração. Eu sempre tenho apoiado a Ana e o NAPS nos projetos pedagógicos, mas aí esse ano, o ano de 2022, a Ana me convida oficialmente para fazer parte da equipe coordenadora. Eu fico muito feliz, eu me sinto muito incapaz de fazer minha atuação, mas fico muito feliz e sempre venho aprendendo com ela. Então, espero que vocês gostem, aproveitem essa oportunidade e se juntem a nós para que a gente possa fazer outras ações de ensino, de pesquisa, de extensão, que tenham um viés humano, né, humanizado, eu diria, né, nas nossas perspectivas de engenheiro também. Tá bom? Então, obrigada. Não, desculpe, esqueci de chamar a Joab. Joab, querida, ainda bem que você estava com a tela ligada, que aí eu lembrei. Você pode dar a nossa estatística de inscritos no evento de hoje? Bom, a gente teve pelo formulário de inscrição 19 inscritos, onde 5 desses são professores da UPE, dentre eles doutores e mestres, e a maioria dos inscritos foram discentes da Poli, onde, totalizando, todos eles são estudantes de graduação. Claro que haverão mais participantes, porque tem participantes de mestrado e afins, mas ao todo é isso. Obrigada, Joab, querido. Eu vi que Carol entrou, eu acho, ou não. Depois, Carol entrou? Carol depois vai nos mantendo informados, se puder botar alguns links aqui, seja do nosso último relatório, para as pessoas que quiserem conhecer o 10, verem as mídias sociais do 10 também, o YouTube do 10, para poderem depois ter acesso, né, aos vídeos, eu agradeço. Passo a palavra para a Jasmine. Não? Tá, desculpa. Então, passo a palavra para minha querida Ana, porque eu pensei que você que introduzia Ana. A Ana, nossa coordenadora do NAPSE. Já. Ô, maninha. Passo a palavra, então, para a nossa querida Ana, que já foi apresentada, e ela, na realidade, é a nossa força motriz no projeto de saúde mental. Esse não é o primeiro ano desse projeto, ele já vem acontecendo há muitos anos. Eu acho que ele surge na necessidade de um outro projeto que a gente tem trabalhado juntos, que é o projeto Padrinhos, que foi o de realmente acolher com maior cuidado os novos ingressantes e garantir que nós temos um número cada vez menor de egressos, não, de pessoas que desistem do curso, né, que era um dos problemas que Ana teve que enfrentar todos esses anos. Ela vem trabalhando muito a perspectiva da avaliação e da educação dentro da engenharia. Então, Ana, querida, passa a palavra para você. Boa noite, gratidão, Emília. Boa noite, Jasmine, Joab, os discentes e docentes que aqui estão, Juliane, mais uma vez, prazer enorme aprender com você, não é isso, Emília? A gente aprende muito. Afinal de contas, eu venho da pedagogia, né? Embora a Poli tenha me levado ao curso de psicologia, né? Mas, de fato, a minha história acadêmica é com a pedagogia. Então, eu chego na Poli, lá em 2010, enquanto pedagoga, né, encontro na época, 7 coordenadores de curso, todos eles engenheiro, e se deparavam com os desafios, né, de caráter mais pedagógico, né, e as necessidades específicas de aprendizagem, os perfis diferentes de estudantes, tanto geograficamente falando, quanto, claro, sem sombra de dúvida, pessoal, social, econômico, ou seja, tantas outras variáveis que, de uma forma ou de outra, impactam em muito, influenciam em muito no desempenho acadêmico do estudante. Então, naquele momento,
diante dos desafios e aí com toda a experiência enquanto pedagogia, né, nas coordenações de ações de promoção de um bom desempenho acadêmico, a gente propõe a gestão, o NAPS, né, a estrutura NAPS, um núcleo de apoio psicopedagógico inclusivo, porque não basta ser psicopedagógico, há que ser inclusivo. E nós estamos na coordenação desse núcleo desde então, desde 2010. E a proposta do núcleo é promover essa integração, promover esse acolhimento e participar efetivamente desse bom desempenho que a gente espera que o aluno tenha. Diminuir o índice de retenção, diminuir o índice de evasão, porque outras tantas variáveis, né, influenciam, não só as questões pedagógicas, nem as psíquicas, né? São outras questões que a gente precisa considerar. Às vezes o estudante, ele quer fazer o curso, mas ele vem de uma cidade muito distante, sem condições de estar na universidade aqui na capital, ou seja, muitas outras questões. E estar aqui desde 2020, né, participando de um projeto que a Prograde a gente sempre fala, sempre ressalta, né, Emília? O quanto feliz a nossa pró-reitoria de graduação tem sido, né, ao promover um edital dedicado às questões psicossociais. Então, sim, é da Prograde, sim, é de uma pró-reitoria sensível à condição pessoal, né, do estudante, e aí lança lá em 2020 um edital, e nós aqui estamos cumprindo, mas cumprindo com muita alegria. Então, esse é o nosso 9º encontro, de outros que virão, porque o nosso programa, o nosso plano de trabalho do edital ainda prevê, né, a realização de encontros presenciais, e Juliana estar conosco nesse processo de acolhimento ao estudante interiorano. Imaginem vocês, né, um olhar, além de termos um olhar sensível ao estudante ingressante, que está nesse processo de transição, também o estudante que vem do interior, que não conhece a capital, que não conhece ninguém que mora aqui, e de repente, Juliane vai falar sobre isso, ele é convidado a se tornar adulto, né? Pouco tempo era um jovem ou um adolescente que estava sob os cuidados dos pais e, de repente, entra na universidade, vem morar numa cidade distante e é convidado a tornar-se adulto e protagonista de sua história. Então, gente, é um pouco disso aí que a gente fez aí um pouco de um preâmbulo, nós combinamos que vamos conversar sobre a temática de hoje, né, que é a saúde mental do estudante universitário ou do estudante, qual o papel das instituições de ensino, seja do ensino fundamental, no caso da educação básica, né, que aí pega o Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio, tanto quanto das instituições de ensino superior. É um desafio, a gente não vai dar conta, hoje o tempo é bem curtinho, não é? Mas aqui fica a nossa intenção, né, Emília? É de seguir provocando, de abrir um espaço para se falar sobre saúde mental na universidade. Essa tem sido a nossa intenção desde então, né? E a professora Emília, embora ela diga, eu sou engenheira, não entendo muito, entende sim. Estar aqui conosco, na coordenação de uma ação como essa, sem sombra de dúvida, dizer que sim, eu quero aprender e quero fazer o meu melhor. Então, a gente agradece, professora. E aí, queridos, nós combinamos, né, combinamos com a Juliane, que eu viria fazer o papel meio de que, quem está na instituição. Desculpa. E eu digo para vocês, deixa eu só tomar um pouquinho d'água, né? Porque é muita emoção. E eu digo para vocês que quando a gente visita os projetos das instituições da rede privada, no caso, né? Falando lá do trabalho que as professoras, as coordenadoras, as pedagogas, que estão acompanhando o estudante que está no processo de ingresso na universidade,
a gente consegue encontrar exitosas iniciativas, ações que, de fato, estão, né, demonstram uma preocupação com a saúde mental desse estudante, que está ali aquele nível de estresse bem expressivo, bem significativo, né? Na escolha do curso, imaginando que será a escolha definitiva para o resto da vida, uma pressão social. A gente não vai falar em pressão familiar, porque a família quer sempre o bem, né? A gente não pode dizer que a família, muito pelo contrário, mas nós sentimos e percebemos que hoje já conseguimos encontrar instituições, Recife, nós encontramos muitas delas aqui em Recife, que demonstram, para falar de uma forma bem simples, esse cuidado com a saúde mental do estudante. É obrigatório? Não. Está em lei? Também não. O que a instituição de ensino precisa garantir é um bom desempenho acadêmico. O que a instituição de ensino precisa garantir é o sucesso acadêmico desse estudante. O que a instituição da educação básica precisa garantir é que esse estudante tenha condições de se submeter a um processo seletivo, que chamamos de vestibular, e entrar na universidade. Mas quando a instituição, de fato, reconhece que por trás de números de aprovados nas instituições de ensino superior existem pessoas, aí é onde a gente percebe esse cuidado, onde a gente enxerga estratégias que a gente chama de estratégias de cuidado. Então, a gente percebe, a gente leu bastante sobre isso, que algumas instituições, eu estou falando da educação básica ainda, tá bom? Algumas instituições convidam os pais, convidam a família a se integrar nesse processo de transição, esclarece o máximo que pode, né? Dizendo o quanto a família precisa assessorar esse estudante, precisa cuidar desse estudante, mais ainda, para atenuar aquele nível de estresse, o nível de ansiedade que a Juliane vai pontuar. Então, a gente já sente, não é, que há uma preocupação maior. Em todas as instituições, Ana? Não. Infelizmente, não. Mas há um número bem expressivo. Então, quando o estudante está se preparando lá no ensino médio, ele tem um acesso a uma rede de cuidado. Bom, quando ele chega na universidade, o contexto muda completamente. Não é isso? E aí eu não vou dar spoiler, porque Ju vai trazer isso com mais propriedade. Quando ele chega na universidade, ele vai encontrar um cenário que vai exigir dele uma autonomia, tomadas de decisões rápidas, não é? E, acima de tudo, uma maturidade, ou seja, aquele jovem que ontem tinha 17 anos, que estava festejando ali o seu final do ensino médio. Hoje ele tem 17 anos, mas ele é um estudante universitário. Então, ele precisa, numa velocidade incrível, entender o significado de autonomia e protagonismo, mas numa velocidade que muitos não conseguem dar conta. Quando a gente lá atrás pensou o NAPS, a gente, a partir de estudos científicos, e olhe, querido, tem muita produção científica sobre essa temática, a transição do ensino médio para a universidade. Muita coisa boa, muita coisa boa.
E esses estudos diziam para a gente que, embora a universidade não tenha um olhar como tem a educação básica, que, embora a universidade tenha uma finalidade, né, de natureza profissional, é a formação profissional, não existe nenhum impedimento, muito pelo contrário, para que esta universidade também considere essa pessoa com todas as suas dimensões, né? E promova ações de acolhimento. Como a gente está no ambiente da engenharia, nós ficamos muito felizes ao vermos, né, ao lermos a última versão, no caso, né, as diretrizes nacionais para o ensino de engenharia, que traz lá no artigo 7, sutil, mas uma significativa demonstração deste cuidado, que pede sutilmente, discretamente, que a instituição de engenharia promova ações de acolhimento e nivelamento. Eu, muito otimista que sou, reconheço que o foco maior é, se promovermos um acolhimento efetivo e promovermos ações de nivelamento, diminuiremos o índice de evasão e o índice de retenção. Mas eu vou ficar só com a palavrinha acolhimento, porque ela diz muita coisa para a gente. Ela abre um espaço. Então, nas diretrizes nacionais para o ensino de engenharia, no nosso artigo 7 desse documento, lá está proposto que a universidade, que a instituição de ensino superior, promova ações de acolhimento e de nivelamento para o estudante ingressante. Então, você quer entender o NAPS? Hoje, o NAPS, ele se justifica legalmente. Já se justificava um pouco mais agora, por estarmos contemplando o que sugere as diretrizes nacionais para o ensino de engenharia. Portanto, se a educação básica, se a instituição lá na educação básica, ela tem um psicólogo escolar que faz um acompanhamento, se algumas, ainda que não tenha o psicólogo escolar, mas tem uma equipe que cuida dessa saúde mental, não é hoje exclusividade da instituição de educação básica. Nós já visualizamos legalmente, através da legislação, iniciativas políticas legítimas que reconhecem a importância da criação dessas estratégias. Eu não sei se eu consegui introduzir, dar um espaço para a Juliane trazer para a gente, tudo bem. Mas por que a gente precisa promover essas ações? Qual é o perfil desse estudante ingressante? Quem é essa pessoa que ontem tinha 17 anos e uma rede de cuidados gigante e hoje, segunda-feira, né? Na sexta ele tinha 17 e uma rede de cuidados gigante. Na segunda-feira ele continua com 17, mas numa instituição de ensino superior perdido, sem mesmo saber onde fica a sala onde terá a primeira aula. Então, acho que dei aí um espaço para você, Ju, que vai trazer aí também algumas provocações para a gente abrir e conversar um pouquinho. É contigo, Juliane. Não sei se te dei chão o suficiente. Com toda certeza. Boa noite, gente. Primeiro, eu agradeço, né, o convite de ver essa sala aqui tão cheia, com pessoas interessadas sobre o tema da saúde mental, esse tema que eu afirmo e reafirmo que é urgente
É um tema que é para a gente já começar a discutir há muito tempo, mas que bom que agora a gente está tendo esse espaço, principalmente na escola de engenharia. Ana, você com certeza deu abertura aí para eu falar e muito sobre quem é esse estudante, qual é o seu perfil, o que é que ele sente, como é que é essa fase de transição. Eu acredito que todos que estão aqui, se não a maioria, podem se identificar com o que eu vou trazer. E aí, eu vou começar, como você começou falando aí de educação básica, eu vou trazer primeiro a característica desse estudante quando ele está no ensino médio, devido à faixa etária e devido ao processo em si das escolas, né? E com base nos estudos e nos autores que vêm sinalizando aí para a gente do quanto é desafiador. E aí, para começar, eu quero destacar mesmo o conceito de saúde mental, para que a gente entenda, assim, por que é um assunto complexo e que não vai se esgotar aqui, nessa conversa da gente de 30, 35 minutos. A ONU, em 2022, né, depois que surgiu aí a pandemia, e enfim, esse assunto ficou cada vez mais em alta, vai sinalizar para a gente que saúde mental é a nossa capacidade de administrar a nossa própria vida e as nossas próprias emoções. E aí isso tem um espectro bem variado, porque isso vai depender do teu contexto social, do teu contexto econômico, do teu contexto familiar, e principalmente sem que você, na medida que você consegue encarar as questões da tua vida, sem que você perca um valor real do que é estar aqui, do que é estar vivo, sem que você consiga evitar ou não conseguir viver a tua vida no dia a dia. Então, quando a gente olha assim, essa pessoa está com a saúde mental em dia, é uma pessoa que a gente considera que consegue trabalhar, que consegue estudar, que consegue viver a sua vida num ritmo aparentemente comum. Eu não vou usar a palavra normal, porque normal é uma palavra que a gente questiona. Como assim normal? Mas de um nível, eu vou dizer, comum, do senso comum, onde a maioria das pessoas conseguem agir. E aí, quando a gente vai olhar para a adolescência em si, eu sempre acabo falando sobre isso, porque isso é fundamental para a gente entender quem é esse aluno quando ele chega na universidade. A adolescência em si é uma fase de muito conflito, é uma fase, de certa forma, confusa, porque o adolescente ele está buscando a sua própria identidade. Então, ele está vivendo aí quem eu sou e quais são os papéis que eu preciso assumir na minha vida. Então, vocês, ou nós, todo mundo aqui já foi adolescente, a gente se depara com... Eu vou usar a palavra cobrança, porque na maioria das vezes é assim que o adolescente se sente. Uma cobrança familiar, de uma postura, de uma ética, de uma moral e de um papel que ele precisa assumir no mundo, uma cobrança escolar e uma cobrança social. E também uma cobrança entre os próprios amigos, para você assumir esse papel, de você ser bem visto, bem quisto pelas pessoas, de se sentir pertencente àquele grupo. Então, é uma fase que, por si só, já tem muitas confusões mentais. É uma fase de transição. Você nem é criança, mas você também não é um adulto formado. E a maioria dos adolescentes vão sempre se questionar: se eu faço isso, eu estou errado. Se eu faço aquilo, eu também estou errado. Então, o que as pessoas querem de mim? Eu estou aonde? Se ninguém me diz exatamente qual lugar e qual posição eu posso me encontrar. E aí os autores da psicologia, eles vão sinalizar para a gente que nessa fase de transição, o adolescente ele precisa integrar, ou seja, ele precisa ter dentro dele esses papéis que ele vai assumindo socialmente muito bem posicionado, a nível das emoções. Então, um exemplo, quando eu sou adolescente, espera-se que eu saia dessa faixa etária sabendo muito bem que eu, sei lá, vou seguir uma profissão de vou ser engenheiro. Eu tenho isso formado dentro de mim, integrado dentro de mim. Ou que na minha adolescência, quando eu sair dessa fase, eu vou conseguir afirmar quem sou eu. Sou Juliane, uma mulher, eu trabalho com isso, eu estudo com aquilo, eu gosto disso, eu consigo me firmar no mundo. Então, os autores vão dizer para a gente que precisa existir uma integração entre os papéis e as funções que você vai assumindo. De aluno, de adulto, de filho, de filha, de atleta, de artista, enfim, as N características que você aí vai possuir. Então, além disso tudo, esse adolescente ele vai entrar numa fase que a gente chama de rito de passagem, que na nossa sociedade é o famoso e muitas vezes temido vestibular. Porque o vestibular ele vai firmar para esse adolescente que ele está entrando na vida adulta.
Conversem com adolescentes próximos de vocês, assim, e prestem atenção no que eles estão conversando e falando. Ah, quando eu entrar na universidade vai ser assim. Ah, quando eu for adulto eu vou finalmente poder fazer isso. Quando entrar na universidade eu vou poder sair só. Prestem atenção nos detalhes, porque eles vão começar a afirmar para a gente que passei por essa faixa etária, agora eu estou pronto para encarar o mundo, porque eu vou entrar na universidade e não vou ter mais, talvez, o meu pai e a minha mãe como eu tinha na época da escola, porque sou muito novo para isso, ou muito nova para isso. Então, o vestibular, a gente diz que ele qualifica os jovens, quando passam por essa faixa etária, qualifica eles a entrarem no mundo adulto. E aí a gente tem o Enem, que é o que demarca, né, no Brasil essa questão, onde a gente vai falar aí de um processo de avaliação. O Enem, gente, para eles, às vezes é visto como uma fase de avaliação. Se eu passo, nota 10. Posso entrar no mundo adulto. Se eu não passo, às vezes fica um sentimento de que meus amigos estão indo, eu estou ficando para trás. E isso vai gerando aí diversas ansiedades e diversos fatores emocionais, de estresse, enfim, de tudo isso. Então, eu vou trazer para vocês, eu vou juntar agora. A gente tem a adolescência e o ensino médio. Isso a gente está falando da educação básica, tá? Eu ainda vou chegar no aluno ingressante. Então, imagina, ensino médio e adolescência, e você tem os desafios diários para você lidar numa escola, porque você tem que lidar na escola, atividade, exercício, prova, avaliação, trabalho, preparação para o Enem, preparação para o vestibular, seminário, às vezes uma carga horária muito extensa, tem gente, hoje em dia é muito comum, ensino integral, aulas de manhã que você precisa assistir, aulas eletivas à tarde, projetos que você precisa se engajar. Isso é o ensino médio. Agora vem a adolescência. Vamos juntar. Preparação para a vida adulta, crise de identidade. Quem sou eu? Busca pela autonomia. Todo adolescente quer ser autônomo e poder dizer, eu posso ir e vir sem ter que estar questionando ou ter que afirmando algo para alguém. A importância dos vínculos e dos amigos. Nessa faixa etária é de extrema importância, porque é ali que ele vai conhecer esses papéis sociais. E aí vem a ansiedade com relação ao futuro. Eu vou ser quem? E se eu não passar? E se eu passar, o que é que vai acontecer comigo? E a busca por uma profissão. Então, a gente vê aí juntando esses dois fatores que tem entre o ensino médio e a adolescência. E aí, vamos dar um salto. Digamos que esse adolescente enfrentou tudo isso e agora ele chega na universidade. Quando ele chega na universidade, o que é que ele pode sentir quando ele está nesse local, né? Ana já falou muito bem do desafio que é para a instituição de ter que lidar com esse jovem, né? Que de repente entrou e, sozinho no mundo, agora estão me convidando para ser adulto, é realmente de verdade. O que é que ele pode apresentar aí como fatores que a gente precisa ficar atento e atenta? Alguns adolescentes nessa faixa etária, e eu vou trazer um recorte clínico do que eu escuto mesmo em consultório, quando eu estou atendendo esse público. Eles relatam ansiedade, medo, solidão, insegurança. Meu Deus, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Muitas dúvidas práticas, gente, do dia a dia. Meu Deus, como é que eu faço para resolver uma questão burocrática na universidade? Eu procuro quem? Como é que eu faço? Se eu quiser, por exemplo, a faculdade particular, como é que eu faço se eu quiser trancar ou antecipar uma parcela? Porque agora eu que tenho que fazer. Meu pai e minha mãe disse que sou eu que tenho que me virar. Eu é que tenho que pegar o boleto e pagar. Ou na universidade pública, como é que eu faço para falar com aquele professor? Como é que eu sei quem é o professor? Então, dúvidas do dia a dia mesmo desse processo de adaptação. Alguns deles relatam, inclusive, se sentir incapaz. Eu não sei se eu sou capaz de fazer isso. Eu não sei se eu sou capaz de dar conta de tanta matéria, de ter que aprender cálculo, se na minha escola eu só estudei isso e eu não sei o que vai para além disso. E aí vem, né, também, às vezes, um sentimento de solidão. Alguns pacientes meus, nessa faixa etária específica, quando entram na universidade, relatam mesmo uma coisa de que, poxa, agora eu estou sozinho. Agora sou eu e eu é que tenho que dar conta disso aqui. E agora, né, como é que eu vou fazer para lidar com tudo isso? E aí, eu vou destacar mais uma vez, assim como o adolescente no ensino médio passa por um processo de busca de identidade, o adolescente, quando ele entra na universidade, ele está passando por um processo de formação de identidade. Vocês entendem isso? Ele estava buscando na escola, entrou na universidade, ele está passando por ela, está em formação. Então, além dos conflitos de uma universidade, de uma vida profissional, do início de uma vida profissional, ele está tendo que ligar. Lembra que eu usei a palavra integração?
É como se entrou na universidade, ele está integrando isso. Eita, agora eu já cheguei aqui, eu estou num curso, as pessoas estão me cobrando, os professores estão me cobrando, a universidade está me cobrando, a vida profissional chegou, e agora? Para isso, eu preciso me identificar. Eu preciso estar muito consciente do que eu quero. Será que eu realmente quero esse curso? Eu acho que a Ana pode falar disso muito melhor do que eu, desse aluno quando entra e diz, eu não sei se eu quero isso, eu não sei se eu me identifiquei com engenharia. E se eu quiser trocar? E se eu quiser ir para outro lugar? Ele começa a entrar nesses conflitos psicológicos mesmo e a nível emocional. E aí o que é que os autores dizem para a gente? Que a identidade pessoal, social e profissional, elas andam juntas. Então, quando a gente pergunta para um adulto, quem é você? Preste atenção. A professora Emília vai dizer, eu sou Emília e eu sou engenheira. Ela sempre anda junta. Ah, e tu faz o quê? Sou professora. Tá sempre ali. Você vai sempre conversando com o adulto, ele tem isso muito integrado. Então, imagina esse aluno, esse estudante que entrou na faculdade agora, e o que é que ele vai dizer quando perguntam para ele, você é o quê? Ele vai olhar e vai dizer, eu nem me sinto engenheiro, eu acabei de sair da faculdade e eu tô aqui no meio. Eu sou o quê? Eu ainda não entendi o que é que a faculdade quer de mim, eu ainda não entendi o que é que o curso está esperando de mim. Então, os conflitos, né, nesse sentido, eles começam a aparecer. Além disso, tem um autor, e aí me permitam, eu vou ler um trecho, uma frase dele, porque eu acho que é muito importante para o nosso debate. O nome dele é Nogueira, e ele vai dizer o seguinte para a gente. Para muitos jovens, as experiências universitárias elas vão auxiliar na criação de novos posicionamentos identitários, ou seja, novos posicionamentos de identidade. Então, eu vou trazer até o recorte aí do projeto Padrinhos, que eu acho que ele faz muito essa função. A partir do momento que o estudante universitário se identifica com alguém que já está lá há um tempo, está abrindo espaço ali para ele ganhar segurança e dizer, eita, ele já foi feito eu. Ele sabe o que eu estou passando. Então, isso dá uma certa segurança. E aí ele continua, pelo fato da presença de outros significativos compreendidos como recursos simbólicos. É uma linguagem bem técnica da psicologia, mas eu vou trazer para vocês da seguinte maneira. Quando ele fala de recursos simbólicos, eu estou apresentando para esse estudante, por exemplo, através do acolhimento, dessa palavra que a Ana falou que é tão importante, recursos emocionais, para que ele consiga ter força e segurança interna e consciência de si mesmo. A partir do momento que ele chega, por exemplo, no NAPS e diz assim, professora Ana, Oval, né, que é assistente social, eu preciso conversar com vocês. A partir do momento que vocês sentam e escutam esse estudante e oferece para ele uma outra saída ou uma palavra de acolhimento, você está oferecendo para ele um recurso simbólico, ou seja, um recurso emocional, para que ele consiga lidar com essa fase. E aí isso vai se tornando de uma maneira mais... Ele vai se sentindo mais aliviado, ele vai sentindo que ali é um lugar onde ele pode pertencer, ele vai se sentindo mais seguro, para que ele consiga passar por isso. E esse autor, ele continua dizendo que esses recursos simbólicos, eles vão nortear na construção de um novo conhecimento. Então, lembra que eu falei aí de identidade? Identidade é autoconhecimento. Se eu te ofereço um espaço seguro de acolhimento, eu estou te oferecendo espaço para você se conhecer e se permitir saber até onde você vai. E se, por exemplo, esse curso é realmente para você, sem que você desista de imediato, que é muito comum dessa faixa etária, né? Vamos botar assim, dessa nova geração. Não gostei, não quero. Não é legal, vou desistir. Eu não sei, às vezes nem tentou, mas diz que não sabe. E deixa para lá. Então, a partir do momento que você dá esse contorno emocional para esse estudante, ele vai se sentir mais seguro. Então, para eu não prolongar muito a minha fala, eu vou trazer para vocês, não sei se agora, Ana, se você prefere que a gente converse um pouco mais, mas eu queria falar de estratégias. Você me diz aí se eu continuo ou se eu posso? Posso? Certo, vamos lá. Eu destaquei algumas estratégias, gente, que são possíveis de serem feitas, né, com esses alunos, que eu sei que o NAPS já faz, mas enfim, para reforçar e para deixar claro para vocês, que é preparar mesmo a equipe, né, do corpo pedagógico e do corpo dos professores, onde a gente possa falar sobre isso. Eu sei que aqui a gente tem profissionais que estão escutando, né, professores que estão escutando sobre essa temática. Reconhecer os limites, de dizer assim, eu realmente preciso buscar a ajuda de um profissional, de alguém da área para falar sobre isso, porque não me cabe, eu ultrapasso um saber aí que eu não domino.
acolher e escutar esse estudante, que é o que a gente está fazendo, inclusive agora, né? Acho que vai ter um espaço para a gente conversar um pouco. Oferecer uma roda de conversa, porque quando a gente abre esse espaço, a gente amplia a nossa percepção sobre o assunto, se identifica e começa a localizar. A gente vai ter um conhecimento sobre essa temática. Ensinar e reconhecer, por exemplo, sinais e sintomas dessas dificuldades. Preste atenção quando ele estiver assim, quando ele estiver assado. Preste atenção no projeto Padrinhos, por exemplo. Chama ele para conversar, ele não está muito bem. Você está ensinando o outro a reconhecer esse sinal, né? E esse sintoma naquela pessoa. Oferecendo um olhar mais empático mesmo. Fazer os encaminhamentos necessários quando perceber que esse aluno precisa de ajuda. E orientar também os pais, por que não? Porque eu lembro de uma fala até de Ana, de que muitas vezes os pais a procuram, principalmente nesse começo, porque também estão perdidos, às vezes, tanto quanto seus próprios filhos. E aí vem esse processo, né? Às vezes é um luto para esse adolescente entrar na universidade, porque ele deixou de ser esse jovem que estava ali cerceado pela escola, e é um luto dos pais, de perceber que meu filho agora está realmente no mundo, e agora, o que é que eu faço para ajudá-lo? E um outro ponto que eu destaco é oferecer esse espaço de desenvolvimento socioemocional desse aluno. Então, nos projetos de extensão, no projeto Padrinho, nas atividades que podem ser feitas pelo NAPS e por outros projetos que a universidade oferece, vai estar colaborando aí para que esse aluno desenvolva confiança, estabilidade, pertencimento, consciência de si mesmo e competência para permanecer aí no curso. É isso. Emília? Ju, que maravilha. Aprendi mais um termo. Toda vez que você vem, eu aprendo um termo novo. Contorno emocional. A gente dá um contorno emocional. Que massa. E esse negócio de reconhecer seus limites. Eu gostei, porque às vezes, quando você diz, a gente desiste, é fácil, mais fácil desistir, porque nem tem o contorno emocional para sustentar um pouco mais, para ver como é que vai ser, mas... E principalmente, eu estava falando com alguém recentemente, ela disse que a porcentagem de homens que procuram, por exemplo, uma ajuda de um psicólogo é muito menor que as mulheres. A gente está mais acostumado, tanto de compartilhar com os nossos amigas, né? Eu sempre digo, eu juntei as amigas que eu quero ficar junta e criamos o grupo juntas, né, para estar juntas, porque a gente conversa, a gente fala, isso me angustia, isso me negocia, isso me aconteceu comigo, aí tudo vai dando força, né, vai me dando um contorno emocional para a gente identificar, e olha que a gente já está bem mais velho, nem está tão jovem assim, mas acho que a gente passa por tudo isso, mas esse elemento também foi muito bom para mim, que os homens, né, e as mulheres, os jovens, né, reconhecer seus limites e que pode pedir ajuda, e que isso é normal e que não tem nada demais, é o processo de autoconhecimento, de autodescoberta, né? Mas, Aninha, eu fiquei de falar alguma coisa ou agora eu vou passar a palavra para você coordenar a discussão do diálogo, não é isso? Então tá, passa a palavra para a Ana. Então. É que eu senti que você estava querendo pontuar e suas contribuições são sempre muito bem-vindas. Uma coisa interessante, Emília, que como a gente está muito junto, eu vejo muito isso em você. O Juliane trouxe aí palavras mágicas, né? Essa pessoa precisa sentir-se pertencente, precisa sentir-se capaz, não é? E nessa construção, nessa formação que ele está, de identidade que ele está construindo, toda estratégia que possibilite esse sentimento de pertencimento à instituição, de colaboração, de se sentir integrado e integrante de um grupo, você faz com a extensão. Então, às vezes, a gente pensa que estar na universidade, eu não tenho nada a ver com isso, e eu não posso fazer nada com o estudante. Claro que a gente pode. Quando a gente promove uma ação de extensão e convida esse estudante para protagonizar, você está dizendo para ele, olha, que aqui você pode potencializar suas habilidades e desenvolver outras tantas. Então, vamos lá para as estratégias. Ela trouxe para a gente a possibilidade das rodas de conversa. Tá, tudo bem. Conversar sobre saúde mental é polêmico, delicado, mas é possível, tanto que a gente está fazendo isso aqui. É o nosso 9º encontro. É possível. Mas quando não podemos
abrir um espaço para conversar sobre saúde mental, porque chega num limite do nosso saber, a gente, enquanto docente, a gente promove uma ação de extensão e diz a esse estudante, você pode, você é capaz. E você vem fazendo isso, né? Nós temos exemplos aqui maravilhosos, não é? Nós temos aí o Joab que está protagonizando e ele jamais dirá, não sei como faz um evento. Ele sabe sim. Ele está na construção de todo o processo, não é isso, Joab? Do comecinho da construção, o pensar o tema, o palestrante, toda a logística. E a gente está dizendo para ele, Joab, você é importante para a gente. Porque se você não faz esse trabalho, a gente também não tem um evento. Isso é abrir um espaço para esse protagonismo. Isso é dizer para o estudante que ali, naquele momento, naquela fase de difícil adaptação, existem espaços onde ele pode se sentir bem, não é? É isso aí. Diga aí, Ana, desculpa, porque quando você disse que ele jamais vai dizer que não sabe, eu acho que não é isso, é ter coragem de dizer que não sabe. Porque não saber é normal, é natural, a gente não sabe mesmo, né? E aí eu fiquei pensando, Joab, toda vez que ele diz que não sabe, ele diz muito claramente, não sei não, professor, como é que faz isso, né? Mas é exatamente isso, é você não ter medo de dizer que não sabe, e o outro que sabe um pouco mais daquilo, vai dizer, olha, isso, mas eu digo, Joab, eu não sei nada desse negócio do YouTube, enfim, você me ajuda aqui, faça isso, né? Então, não ter vergonha de dizer que não sabe, porque todos nós não sabemos muita coisa, né? Mas não fosse nessas nossas redes de apoio, né, de amizade, a gente não conseguiria fazer tanta coisa. Então, ele consegue fazer tudo isso porque estamos todos juntos ajudando um ao outro, né, nesse processo, né? O destaque que eu falei, o dizer que não sabe, era só que passou pela experiência do processo. Foi isso que eu quis falar, destacar, entendeu? Ele vai dizer por onde for, para onde ele for, como engenheiro civil, ele se interessante. Durante a minha formação, eu vivenciei uma experiência. É desse ponto que eu falo. Ele vai para qualquer lugar, mas essa experiência ficou. E a gente, lá no comecinho, nos nossos primeiros ciclos de diálogo, onde conversávamos com estudantes que fizeram parte do NAPSE, né? Eles diziam isso, eles dizem até hoje. Professora, hoje eu estou em determinado local, dentro da minha área, mas eu não esqueço o que eu vivi no NAPSE. O protagonismo do NAPSE, o olhar para o meu colega, identificar no meu colega uma condição emocional. Não é? Eu aprendi isso, é nesse sentido que eu falo, entendeu, Emília? Então, os alunos, os estudantes que passam, que fazem parte do 10, eu diria, né? Que se permitem dizer não sei, mas eu quero aprender, eles vivenciam uma oportunidade de pertencimento. Então, sim, gente, a universidade pode sim acolher. A universidade pode sim, no seu fazer acadêmico, pode trazer esse estudante, contribuir com o que Juliane disse, com a formação identitária desse ser, né, que está em formação, em construção. Mas, olha, se deixarem, a gente conversa bastante, né? O tempo é curtinho. Algum de vocês querem pontuar? Fiquem bastante. Ana, teve uma pergunta aqui no chat. Eu acho que assim, acho que você poderia responder. Existem pessoas que têm uma dificuldade maior em interagir socialmente, como as pessoas com TEA. Como a universidade pode identificar e auxiliar estas pessoas se ela não busca essa ajuda e tende a se isolar? Nossa, Mark, que importante essa tua fala. Quando a gente fala do estudante universitário, tem lá, né? O estudante universitário é autônomo, ele precisa falar, ele precisa dizer, ele precisa anunciar o que te faz bem, o que não faz bem. O que eu quero dizer com isso? Que estar na universidade é ter certeza que ninguém vai invadir o teu espaço no sentido de eu sou autista, ou eu tenho TDAH, ou eu tenho qualquer um outro transtorno. Se eu quiser, eu posso esconder. Se eu quiser. É forte isso, né? Mas a gente precisa que o estudante se apresente. A gente precisa que o estudante diga para a gente o que é melhor para ele, para a aprendizagem. E muitos não fazem. Temem
não sei exatamente o quê, e acabam por ter negligenciado o seu próprio direito, que é um direito. Então, quando o estudante não diz para a gente como ele precisa ser acolhido, ou como ele necessita e quer ser acolhido, fica difícil. Às vezes, chegam muitos lá no NAPS e eles dizem, eles verbalizam, mas pedem sigilo. Pedem que eu não conte para professor, que eu não contem para o coordenador. E aí eu tento ajudá-lo nesse processo de dizer, olha, isso é você, faz parte de você. E isso não te desclassifica, muito pelo contrário. Você precisa reconhecer-se, porque são essas as tuas características. E o curso, ele vai atender se você disser, olha, eu sou assim. Eu preciso que as minhas necessidades básicas de aprendizagem, as necessidades específicas de aprendizagem, elas precisam ser atendidas. E a gente consegue intervir. Então, a instituição, ela necessita que o estudante universitário diga para ela, quando ele apresenta uma condição, diga para ela como é que ele aprende. Nós temos, e aí a gente fala muito sobre isso, nossos professores, nossos docentes, falando da Poli, têm uma excelência técnica inquestionável. São excelentes profissionais. Mas eles não são psiquiatras, eles não são psicólogos, eles não são da área de saúde. Então, eles não têm uma condição de identificar muito rápido a necessidade de aprendizagem do estudante. E aí ele precisa falar, o estudante precisa falar. O NAPS existe e a gente faz aquele convite, vamos lá, a gente fala para o professor, o seu professor atual, é um direito seu, a legislação te acoberta, mas não culpe o professor que não consegue atender essa necessidade, porque ele realmente não foi preparado. Por isso que Juliane diz a gente, é preciso que esse docente estude, participe de espaços como esse, mas não é uma expertise dele. Né? A gente também precisa entender que o estudante precisa falar. Eu não sei se eu consegui responder, Mark. Consegui? Sim. Quem mais? A gente ainda tem um tempinho. Professora Elga, quer trazer algo para a gente, professora, enquanto docente, tão importante a sua fala. Não? Camila? Alguém? Felipe? Não. É um tema bem delicado, mas estar aqui, poder falar sobre a possibilidade, conversar, procurar alguém, né, e dizer assim, olha, eu estou com um estudante em sala, a gente docente, né, eu estou com um estudante em sala e a gente já percebeu algumas características, né, Juliane? O professor, ele não vai dar conta de identificar se há algum transtorno, alguma deficiência, ele não precisa dar conta de identificar isso muito rápido. Mas se ele sente-se inquieto, se ele percebe, ele que ao menos chegue, converse com um colega e diga, olha, eu percebi, como é que a gente pode fazer? Não é? E vocês que são colegas, que são estudantes, se vocês perceberem, se vocês sentirem, né? Vocês estão ali muito próximos, também procurem saber. Qual é essa rede de apoio que existe? Quais são os equipamentos, Juliane pode trazer isso para a gente, para fechar? Quais são os equipamentos que são ofertados pelo SUS para que possa atender esse meu amigo? Né? A gente escuta muito, é uma palavra um tanto, eu diria, naturalizada, colocando entre aspas, né? Meu colega está com depressão. Professor, eu estou com depressão.
E aí a gente faz a perguntinha, diagnosticada? Ah, não, eu nunca fui ao médico, mas você não pode dizer que é depressão. Então, não é tão simples a gente. Então, como é que a gente pode orientar esse colega, né? Você já procurou o NAPS? Conversa com a Ana, não é? Você já procurou um profissional? Eu tenho níveis de ansiedade muito altos, eu tenho taquicardia, quando eu chego próximo da poli, eu entro em crise de pânico. Eu escuto isso quase que diariamente. E aí eu sempre rebato. Procurou ajuda profissional? Você sabia que tem uma rede SUS, uma rede de equipamentos públicos? Vamos, Juliane, me ajuda aí. Só para reforçar o que você está trazendo, Ana. E assim, eu acho que abrir um espaço como esse desmistifica de que não é um bicho de sete cabeças, de que é um assunto importante e de que a gente não precisa ter vergonha para falar sobre isso. Porque eu acho que pode acontecer, né? Eu me sinto envergonhada de ter que contar para o outro que eu tenho depressão, que eu tenho ansiedade, ou que simplesmente eu não estou bem. Então, quando a gente encontra um espaço desse na universidade, gente, usem e abusem desse espaço, porque tem muita gente que não tem, que gostaria de ter tido, né, e não teve a oportunidade. Então é isso, assim, falar sobre saúde mental, gente, é urgente, importante, e é o que vai manter a gente. Sem ela, a gente não vai conseguir fazer nada. Acordar, comer, levantar da cama, ir para a faculdade, sair de casa para trabalhar, seguir o curso da vida, né? E quando você fala desses recursos que o SUS oferece, a gente tem o CAPS, né, Centro de Atenção Psicossocial, onde, para você chegar no CAPS, você precisa primeiro passar por uma emergência psiquiátrica. E a gente tem hoje aqui em Recife o Hospital Ulisses Pernambucano, conhecido vulgarmente em Recife como Hospital da Tamarineira, pelo bairro, mas naquele hospital ali funciona uma emergência psiquiátrica. Qualquer pessoa pode entrar? Qualquer pessoa. É a emergência psiquiátrica que abrange aí Recife até Petrolina, o estado inteiro. Então, você pode chegar lá, você vai pedir instrução e o próprio médico, ele vai te encaminhar para um CAPS, de acordo aí com a sua necessidade, pelo bairro que você mora e pela especificidade da sua situação. Então, a gente tem vários tipos. Tem o CAPS de álcool e droga, tem o CAPS de saúde mental de maneira geral, onde apresentam, né, geralmente tem pessoas com ansiedade, com depressão e com alguns outros transtornos, como esquizofrenia e entre outros. E tem o CAPS infantil também, que abrange o adolescente e abrange a criança. Ah, mas eu ainda assim gostaria de um espaço, por exemplo, para tratar com psicólogo. A gente tem as clínicas escolas das universidades, temos a Fafiri, temos a Católica, tem a Estácio, tem a... Eu acho que é com E também, mas eu esqueci o nome, logo eu lembro. Tu lembra, Ana? Estácio, a Nassau, a Facho. A Facho, era isso que eu queria lembrar. A Facho, a Nassau. A gente tem as clínicas escolas que podem também estar recebendo vocês, enquanto, enfim, um paciente ou um cliente, como queira chamar, para ter esse espaço de escuta e de fala. Eu acredito, Ana, para fechar a minha fala, que a pandemia, de certa forma, mostrou para a gente que lidar com as nossas emoções é algo extremamente importante. E independente da faixa etária e do momento de vida que a gente está. É através dela que a gente vai sentindo, é o termômetro da nossa vida. Quer saber como você está? Olhe para as suas emoções e para os seus sentimentos. Eles vão falar muito. Às vezes, no dia a dia, na praticidade, na correria, a gente esquece, abafa. Agora não, amanhã eu olho. Mas imagina que é como uma panela de pressão. Se você não olha hoje, uma hora vai explodir. Então, não tenham vergonha de procurar ajuda e de falar do que vocês estão sentindo. É muito importante e vai fazer você crescer e muito, como pessoa, como profissional, como ser humano. Isso, Mark traz algo fantástico. Te agradeço muito pelas contribuições, querido, muito mesmo, que é o preconceito. Não é? Sempre que chega um estudante, e nós temos muitos estudantes, TEA, TDAH, Napoli, eu fico muito, muito feliz quando eles chegam e conversam e me ensinam, eles me ensinam muito. E eu lembro de uma que chegou para mim e disse, professora, eu sou autista e eu acho que a gente poderia abrir uma roda, assim, formar um grupo, porque tem muita gente aqui na Poli
e a gente poderia começar a conversar sobre isso. Eu fiquei muito emocionada quando essa estudante trouxe isso para mim, porque nesses anos todos de poli, hoje, uma estudante entrar no MAPS, professora, quero lhe fazer um convite, vamos falar sobre autismo. Então, o preconceito, eu quero acreditar que ele é resultado do desconhecimento, da falta de informação. Quanto mais falarmos sobre o tema, mais as pessoas vão entender que a gente não está falando de incapacidade, né? Muito pelo contrário, a gente está dizendo que cada um de nós é singular, que cada um de nós funciona particularmente de uma forma individual e que todos nós somos capazes. Nós precisamos, antes de tudo, reconhecer essa nossa condição singular. Ser autista, né? Ter um transtorno, né? Eu não quero nem enumerá-los, mas apresentar uma condição não nos torna incapaz de aprender, de ser profissional, que a gente precisa falar sobre o tema. Então, quem sabe, daqui a pouquinho a gente esteja aqui falando só com um grupo das pessoas que, com coragem, como disse a professora Emília, queiram dizer para a Poli, para a comunidade Poli, sim, eu sou autista, mas também sou engenheira, não é? Isso não me torna menos capaz, muito pelo contrário. É um convite que a gente faz para vocês. Conversem com os colegas e descubram que a Poli está cheia de pessoas singulares. A Poli é feita por pessoas singulares, né? Com cabelo vermelho, com cabelo amarelo e autistas. Mas são estudantes. E a gente precisa respeitar. Então, para a gente cumprir, né, professora Emília, era só uma provocação. A gente deixa aqui um agradecimento muito especial a cada um e a cada uma que dedicou um tempinho para estar aqui conosco. Isso, professora. A gente agradece a professora Elka, representando aí, né, professora, o corpo docente da Poli. A professora Andréa também estava aí, não sei se continua, mas ela também entrou, Ana. Nossa amiga Andréa, querida. Agradecer por estar aqui. Oi, Andréa, que bom, amiga. E dizer para vocês, né, que não vai ser de uma hora para outra, né, professora Emília? Não vai ser de uma hora para outra, mas a gente está aí já colhendo, né? Uma conversinha que começamos lá em 2012, não é isso? Com certeza. Hoje a gente já está colhendo aquela sementinha, né? Que era só o quê? 5, 6 pessoas falando sobre a nossa condição de docente, de não conseguir dar conta, e hoje a gente está vivenciando o 9º ciclo de diálogo sobre saúde mental na universidade. Gratidão, queridos, eu estou particularmente muito feliz, muito emocionada, agradeço novamente, Juliane, por me ensinar com simplicidade, com objetividade e com carinho, né? Me ensinar a cuidar do outro. E a Emília, essa parceira engenheira, mais pedagoga do que ela possa imaginar. Queria eu poder ser, mas... Gratidão. Ana, querida, só para não esquecer de agradecer, como você disse, o 10 realmente não fosse o protagonismo dos alunos, não estaríamos aqui. Então, eu queria agradecer aqui a Joabe, Maria Caroline e Jasmin, que ofereceram, né, o seu tempo, a sua disposição de estar aqui nos eventos, e queria pedir a Carol, que eu não ouvi a voz dela nesse evento, ela falou no evento anterior, ela coordenou toda a parte, né, essa parte que Jasmin fez foi feita por Carol, mas só para a gente ouvir a voz dela agora no final. Carol, faça o fechamento aí do evento. Desse por encerrado o evento de hoje. Sim, não esqueçam, quem quiser o certificado, por favor, faça a avaliação do evento no link que Joabe colocou para vocês. Ela me disse que estava voltando. Ah, tá. Tá certo. Joabe, então, alguém quer falar alguma coisa para terminar?
Agradeço, então, a todos. Joab, quer falar alguma? Quero Ah, Ju, agradecer. Não, vai, eu quero Ju. agradecer esse espaço, né? Eu acho que a cada encontro a gente vem crescendo, assim. E eu fico muito feliz de ver que cada vez mais tem rostinhos novos interessados pela temática, assim, sobre saúde mental. Eu acho bem importante. Obrigada pelo espaço, gente, pelo convite. Obrigada. Vou aproveitar e agradecer os alunos de mestrado. Às vezes a gente não dá muita ênfase a eles. Tanto na conversa de Ju, eu fiquei pensando, tadinho, os alunos de mestrado. Mas eles também passam por todos esses desafios, porque eles estão acabando a universidade, estão esperando deles um emprego também. Sempre a gente está esperando alguma coisa de alguém em algum momento da vida, né? E eles também agora Olha aí, estão. fica temática, viu, Ana? Quem sabe? Focada Os nos alunos. alunos de mestrado. Eu acho, e até a extensão também, a gente tem uma barreira, porque a gente fala de extensão na graduação, não, já é obrigatório, eles entendem que tem que fazer, não entendem bem como é, mas entendem que fazem. Mas os de mestrado, quando a gente puxa e diz como é importante, ainda não se fala, não tem esse discurso, né? Mas assim, eles também estão passando por tudo isso, somos todos seres humanos, né? Eu estou dizendo, eu doutora, pós-doutora, eu tenho mais de 23 anos de doutorado concluído, né? Eu estou passando por todas essas fases. Agora eu digo, estou ficando velha, né? Nunca acabam os desafios, né, do ser humano. Tá certo, gente. Obrigada, Ju. Obrigada por estar com a gente desde o começo, viu? Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, senão a gente vai concluir a gravação, pelo menos. Agradecer ao professor Luiz, que está aqui conosco, como nosso Ah, coordenador de computação. Obrigada, obrigada, professor professor. Luiz. Vem entendendo mais do NAPS do que ele possa imaginar. Na marra, mas vai entender, né? Vem entendendo.